Então, pessoal, dando continuidade aqui, né? Falamos, né, da higienização das mãos, é a primeira coisa que nós fazemos, certo? E aqui eu também peguei da Anvisa, não foi nem da Anvisa, que foi da Organização Mundial de Saúde, da OMS, certo? Esse é um panfleto, né, sobre a higienização, sobre os momentos em que a gente tem que higienizar nossas mãos. Se eu não me engano, o Dia Mundial da Lavagem das Mãos, certo? É um panfleto da OMS. Então, ele cita os momentos em que a gente tem que utilizar, a gente tem que fazer a higienização das mãos e o porquê. Primeiro, antes do contato com o paciente, certo? Quando? Higienize as mãos antes de entrar em contato com o paciente. Por quê? Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de micro-organismos presentes nas mãos do profissional e que podem causar infecções. Lembra na aula passada, quando a gente falou do modo de transmissão, né? A gente precisa ter um agente, um micro-organismo, um meio de transmissão e um agente susceptível, né? Que é o paciente, né? Então, primeiro de tudo, é o contato, antes do contato com o paciente. Por quê? Porque através das nossas mãos em que a gente transmite as doenças aos nossos pacientes, tá? A gente está protegendo eles. Antes da realização, deixa eu só colocar aqui o conteúdo na... Segundo, antes da realização de procedimento asséptico, quando higienize as mãos imediatamente antes da realização de qualquer procedimento asséptico. Para quê? Por quê? Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de micro-organismos das mãos do profissional para o paciente, incluindo os micro-organismos do próprio paciente. Tá? Terceiro, após o risco de exposição a fluidos corporais, higienize as mãos imediatamente após o risco de exposição a fluidos corporais e após a remoção de luvas. Por quê? Para a proteção do profissional e do ambiente da assistência imediatamente próximo ao paciente, evitando a transmissão de micro-organismos do paciente a outros profissionais ou paciente. Vocês lembram, pessoal, que eu falei na aula passada, que eu disse que o ambiente do paciente ele tem que ser todo limpo. É a cama, vamos supor, o que fica o soro, certo? O que segura ali o soro, tá? Então, tudo que estiver perto do paciente, tudo que está ali no quarto do paciente, naquele que envolve o paciente, tudo ali tem que ser limpo. Então, vamos supor, se eu me contaminar com algum fluido, né, com alguma secreção, tocar, vamos supor, a cama do paciente ali, eu estou contaminando. Pode ser que um outro profissional que venha, que toca ali, ele também se contamine. Por isso que ele fala, ó, bem aqui, ó, evitando a transmissão, o ambiente de assistência. Então, todo o ambiente, a gente vai ver também no próximo slide, tudo que está ali, tudo que envolve o paciente, é o ambiente dele. Então, a gente tem que pensar nele como um todo, nós não podemos pensar somente naquele paciente ali deitado na cama, não, por exemplo, não. A gente tem que pensar em tudo que está ao redor dele, tá? 4. Após o contato com o paciente. A gente higieniza as mãos após o contato com o paciente, com as superfícies e os objetos próximos a ele, e ao sair do ambiente de assistência do paciente. Por quê? Para a proteção do profissional
do ambiente de assistência à saúde, incluindo as superfícies e os objetos próximos àquele paciente, evitando a transmissão de micro-organismos do próprio paciente. Então, antes do contato com o paciente, ó, vim aqui, né? Antes do contato, após uma realização de um procedimento, se ocorre o risco, né, após o risco de exposição a um fluido corporal, e após o contato com o paciente. Terminei tudo, eu também higienizo minhas mãos, certo? Quinto, após o contato com as áreas próximas ao paciente. Aqui, higienizar as mãos após tocar qualquer objeto, mobília e outras superfícies próximas do paciente, mesmo sem ter tido contato com o paciente. Então, eu toquei uma mobília ali, eu toquei, vamos supor, na cama do paciente, eu vou ali, lavo minhas mãos, eu vou ter que higienizar minhas mãos. Porque se aquela cama estiver contaminada, certo? Se aquele suporte de soro estiver contaminado, então, se eu toquei, eu tenho que higienizar as minhas mãos. Por quê? Para a proteção do profissional, do ambiente de assistência à saúde, incluindo superfícies e objetos imediatamente próximos ao paciente, evitando a transmissão de micro-organismos do paciente e a outros profissionais ou pacientes. Resumindo, pessoal, a gente tem aqui, vocês estão vendo aí o quanto é importante a utilização das nossas mãos. Mais uma vez, é através dela que a gente transmite assim, um grande número, a transmissão maior de doenças, a responsabilidade são as nossas mãos. Então, se nós higienizarmos ela direitinho, a gente não transmite essas doenças. Porém, se a gente não fizer isso bem feito de uma maneira correta, utilizando a técnica, a probabilidade de as minhas mãos serem um veículo de transmissão é muito grande. Tá? Então, como é que eu higienizo as minhas mãos? Seus 5 momentos para a higienização das mãos, certo? Essa figurinha aqui é muito legal, né? É desse mesmo panfleto aqui da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Tá aqui, ó. Primeiro, antes do contato com o paciente. Segundo, antes da realização de um procedimento aséptico. Após o risco de exposição a fluidos corporais, ó. Aqui, vamos supor que o paciente está aqui com a sonda, né? Uma sonda aqui vesical. Se eu entrei, né, após o risco de exposição, lavagem das mãos. Terminei tudo com o paciente. Após o contato com o paciente, eu também lavo as minhas mãos. E após o contato com as áreas próximas a ele. Aqui, ó. Tudo o que inclui o ambiente do paciente. Vamos supor, esse suporte de soro aqui, ó, ele faz parte. Se aqui tivesse a cama do paciente, ele também faz parte, tá? Então, após o contato com as áreas próximas a ele. Pronto. E, pessoal, então, nesse slide aqui, nós vamos aprender a técnica correta da gente higienizar nossas mãos com álcool gel e higienizar as nossas mãos com água e sabão, tá? Vamos primeiramente aqui, pessoal, ó, tem o passo a passo, certo? Ó, o passo a passo, a preparação com álcool gel e o passo a passo, ó, com água e sabão, certo? Então, o vermelhinho aqui é o álcool gel e o azulzinho é com água e sabão, tá? Então, primeiramente, vamos ver como nós devemos higienizar nossas mãos com álcool gel. Lembrando, mais uma vez, que eu peguei isso aqui da Organização Mundial de Saúde. Tá? Vamos lá, deixa eu só apagar aqui. Só apagar aqui para vocês. Pronto, vamos lá. Preparação com álcool gel, tá? Eu tenho aqui meu álcool gel, certo? Aqui. Como é que eu coloco? A primeira coisa, tá? Ele explica aqui, ó.
Aplicar uma quantidade suficiente de álcool gel. Aplicar uma quantidade suficiente, certo? Ó, em uma das mãos em forma de concha para cobrir toda a superfície das mãos. Então, eu tenho que colocar álcool gel suficiente para eu limpar toda a minha mão, certo? Não é um pouquinho de álcool gel que eu tenho que colocar, não. Então, eu tenho aqui, tá? Coloco aqui, certo? Ixi, não sei, dá para vocês verem, dá não. Certo? Coloquei aqui na palma da minha mão. Depois, eu fricciono as palmas da mão entre si. Então, eu fricciono, certo? Aqui. E depois, eu coloco a minha palma direita em cima do dorso da minha mão esquerda. Aqui, ó. Entrelaçando, certo? Aqui, ó, pronto. Eu faço aqui com a minha mão direita. Depois, eu pego a minha mão esquerda em cima da minha palma direita, fricciono, certo? Faço esse movimento aqui, certo? Esse movimento. Depois, eu entrelaço, eu pego os meus dedos aqui da minha mão direita, entrelaço aqui na minha mão esquerda, certo? Meus dedos da mão esquerda na palma direita, entrelaçando, certo? E depois eu limpo o meu polegar direito e o meu polegar esquerdo. E isso tudo tem que levar de 20 a 30 segundos. Quando eu faço tudo isso, eu aguardo as minhas mãos secarem, né? O álcool gel demora um pouquinho a secar. Quando elas estiverem secas, as minhas mãos estarão seguras, ok? Então, todo esse procedimento, o correto é ele levar, ó, de 20 a 30 segundos, ok? De 20 a 30 segundos, certo? Então, isso daqui que a gente viu foi o que? A preparação, a limpeza das nossas mãos com álcool gel, certo? Lembrando que o álcool gel é quando eu não tiver água e sabão, eu utilizo ali ele é mais prático, né? É mais fácil, posso levá-lo na minha bolsa, na minha casa, em qualquer local eu posso deixar ali, certo? Mas lembrando, pessoal, que também o álcool gel ele fica com a nossa mão, às vezes, quando a gente utiliza muito, fica a nossa mão um pouco pegajosa, também dependendo da marca, né? Fica um pouco pegajosa. Então, assim, a gente sempre vai ter mesmo a necessidade de lavar as nossas mãos. Eu, particularmente, estou falando de mim, quando eu estou no meu local de trabalho, nem só no meu local de trabalho, sabe? Mas vamos lá falar lá no meu posto. Eu, particularmente, eu prefiro lavar minhas mãos com água e sabão. Prefiro estar limpando. Todo o tempo eu fico lavando, certo? Todo o tempo eu lavo com água e sabão. Eu prefiro. Na minha casa, eu também prefiro. Eu utilizo o álcool gel mesmo quando eu estou no carro, quando eu estou na rua, eu não tenho acesso a água e sabão, tá? Mas no local de trabalho, eu prefiro. Mas, lembrando que não substitui a limpeza com água e sabão. E a gente vai ver que quando a gente está ali no nosso dia a dia trabalhando, sempre vai ter momentos que a gente vai ter que lavar as mãos porque as nossas mãos ficam um pouco pegajosas, tá bom? Então, vamos ver como é que agora é a limpeza, né? Da nossa mão com água e sabão, certo? Primeiramente, eu tenho que molhar, né, as minhas mãos com água. Depois, óbvio, né? Depois, eu aplico na palma da mão a quantidade suficiente de sabonete para cobrir toda a superfície das mãos. A mesma coisa, eu não vou utilizar pouquinho sabão, não. Eu tenho que utilizar uma quantidade suficiente que dê para eu lavar bem as minhas mãos. Depois, certo? Eu também, ó, fricciono a palma da minha mão direita no dorso da minha mão esquerda, aquele mesmo procedimento que nós fizemos, né? Eu pego aqui, ó, a minha palma direita e o meu dorso,
esquerda. Aí eu coloco aqui, ó. Certo? Palma, a minha palma da mão, no bolso da minha mão esquerda. Certo? Então, o mesmo procedimento que a gente faz com álcool gel, a gente também faz a higienização das mãos dessa maneira. Certo? A minha mão direita em cima do meu bolso esquerdo e a minha mão esquerda em cima do meu bolso direito, certo? Depois, eu entrelaço os dedos, friccionando, né, os espaços interdigitais, certo? Então, eu faço isso aqui, quando eu estou lavando as mãos, certo? Friccionando os espaços interdigitais entre os dedos, ok? Depois, eu também faço aqui, ó, fricção do dorso, ó, aquela mesma coisinha que nós fizemos. Eu pego os meus dedos, entrelaço na minha mão, meu direito entrelaço na minha mão esquerda e o meu esquerdo na minha mão direita. Depois, eu faço o polegar. Depois, eu fricciono, certo? O polegar, 7. Aqui, ó. Eu fricciono as polpas digitais e as unhas da mão direita com a palma da mão esquerda e vice-versa. Eu pego isso aqui, pego aqui, tá? Deixa eu só apagar aqui. Eu enxago bem as minhas mãos com água, né? Aí eu vou enxaguar bem minhas mãos, eu vou retirar bem esse sabão, secar minhas mãos com um papel toalha, descartável, obviamente. No caso de torneira, que tem um contato manual, eu pego aquele meu papel toalha e fecho, né? Se ela não for aquelas automáticas, né? Se eu tiver de fechá-las, eu pego aquele papel toalha que eu estou enxugando minhas mãos, eu fecho a torneira. E agora, as minhas mãos estão seguras. E esse procedimento, pessoal, ele tem que levar de 40 a 60 segundos, ok? Então, é algo bem demorado, né? Não é algo rápido que nós fazemos, demora. Mais uma vez, eu tenho que fazer bem a higienização das minhas mãos, porque através dela que a contaminação maior, que a gente leva a maior contaminação para o paciente, então ela tem que ser bem feita. Não adianta nada eu fazer tudo isso rápido, eu querer fazer de uma maneira muito rápida e que eu querer fazer isso tudo de uma maneira rápida e eu não vou higienizar minhas mãos, eu vou pensar que elas estão bem higienizadas e elas não estarão, continuarão contaminadas, então o risco é grande, tá? Então, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter meu tempo, tá? Tenho que ter meu tempo, eu tenho que ter paciência para higienizar corretamente as minhas mãos. Assim, eu livro o paciente de se contaminar, né? E eu também, pessoal, para mim, porque se eu, como nós já vimos anteriormente, eu posso me contaminar na superfície do paciente. E aquela minha mão suja eu levo no meu olho, eu levo na minha boca, por exemplo, tá? Eu acabo me contaminando também. Então, é importante para o paciente e para nós, profissionais.